Segunda vez já tá profissional em podcast. Eu vi essa semana no seu Instagram, foi com ela? Foi. Foi legal. Mas aí fomos várias mulheres. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre e hoje eu tô aqui com ela que já participou da nossa mesa. Quem não assistiu, inclusive, assista. Tô aqui com a Karina Smith, que ela é a atual presidente do Conselho do Clube Hípico de Santo Amaro. Bem-vinda eu, porque eu tô na casa dela. E obrigada por topar conversar comigo hoje, Karina. Eu que agradeço. O Clube Hípico de Santo Amaro tem uma tradição de bem receber e é Com muito certeza. carinho que a gente recebe todo mundo aqui no clube. Com certeza. Me conta um pouco de quem é você e o que você faz por aqui. Bom, eu sou amazona desde os 6 anos de idade, montava na Hípica de São Vicente e depois eu vim morar aqui em São Paulo, comecei a montar aqui no Clube de Santo Amaro, sou sócia aqui há 40 anos, né? Como amazona, eu fui campeã paulista de que seria Júnior B, que hoje seria como se fosse o Jovem Cavaleiro Top. Depois fui campeã paulista de Amador Top, de Master, de Amazonas. Aí eu comecei a soltar as provas fortes, fui 2 vezes campeã paulista de Senior Top. Fui campeã brasileira de Amador Top e tudo, já passei por tudo. Passou por profissional, passou por amador, fez já fiz de tudo, muitas coisas. E hoje estou soltando o meu Master aí de 1,20, ainda dou meus pulinhos. Não, arrasou. Me conta, você como tá no hipismo há muito tempo, eu acho que quando a gente gravou a mesa, para mim já foi muito nítido que você tem muita experiência no esporte e você é muito apaixonada, porque você trouxe memórias que pareciam que estavam as empresas dentro de você. Eu achei isso muito legal. Então, eu queria que você contasse pra gente quais você acha que foram as maiores mudanças que a gente teve nesse meio tempo no hipismo. Então, eu acho que a mudança ela aconteceu ali no comecinho da década de 80, que a mudança e é incrível, né? Porque ela vem através dos cavalos. Né, a gente tinha na década de 70 o puro sangue, a gente tinha o cavalo argentino e a gente tinha lá na Europa uns cavalos um pouco mais pesados. Né? Quando a criação e os cavalos começam a mudar um pouco o perfil, é que a equitação toda muda. Né? E o grande evento foi a Olimpíada de Los Angeles de 84, quando os americanos armam um percurso extremamente técnico, totalmente diferente do que se via na Europa. Com obstáculos coloridos, começam a cortar, enfim, que a vara cai mais fácil. E o resultado vence o Joe Fardes com a Classic Touch, que era praticamente uma égua muito delicada e pequena. O vice foi o Abdullah, que era um garanhão também mais clássico. E pela primeira vez na história, uma amazona amadora, medalha de bronze, que foi a Heidi Robiani com uma égua fantástica, Jéssica Quinta. Dali para frente o piso teve que mudar, porque a gente ainda tinha os cavalos grandes, mas a gente não tinha embocaduras, começaram a se criar as embocaduras, e até no outro podcast eu fiz a brincadeira, né, que o Justo Albarracin falou que se na Olimpíada de Los Angeles, se já tivesse o bridão Neco, que foi inventado logo depois, ele tinha feito umas 2, 3 faltas menos, né? E é isso. Começa a equitação um pouco menos sentada, então com o cavaleiro um pouquinho mais à frente, né? Um pouco mais aquele estilo americano. Vem o Neco com sua revolução no hipismo, com ritmo, com galope, né? Que antes você não tinha nem excesso de tempo naquela época, né? Acho que nem existia. Então, a partir dali, revoluciona o esporte. A gente teve que mudar tudo. Teve que mudar a armação de percurso, teve que mudar o cuidado que se tinha com os cavalos mais delicados exigiam mais cuidado. Você teve que mudar a sela, porque mudou a forma de montar. Eu não sei se você viu o Nando Miranda tá fazendo alguns vídeos. Incrível a série dele. Eu tô adorando acompanhar. E é isso mesmo, né? E aí ele coloca o Ekman, né? Ele montando um cavalo há 15, 20 anos atrás e hoje, né? E ele pergunta para ele, Von Ekman, você hoje, com a equitação que você foi evolucionando, você montaria aquele seu cavalo de 15, 20 anos atrás, assim, mais sentado, mais tudo? Ele falou, não, eu montaria com o assento um pouquinho mais à frente, mais leve. Então, eu acho que a equitação mudou a partir daí. No Brasil também. No Brasil, a gente começou na década de 80 a ter a introdução do Hunter City. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu entrei na pista de grama da Santa Amaro, que era assim, saltar na pista de grama era uma coisa assim, era um upgrade que você fazia na sua vida. E a gente começou com o Hunter City, com a Dorothy Carson, que foi a professora dessa geração assim da minha idade, a professora que ensinou todo mundo a montar com classe, com delicadeza. A gente começou a entender que era importante a posição,
que era importante apresentar bem o cavalo. Então, e é isso, quer dizer, os cavalos é que fazem a gente melhorar e se adaptar. Não, Eles sem melhoraram e a gente melhorou junto com eles. Sem dúvida. E eu acho que o Clube Hípico de Santo Amaro é, com certeza, uma das grandes âncoras que a gente tem no hipismo aqui no Brasil, né? Como você acha que a evolução do clube ajudou, está linkada com a evolução do hipismo? Então, eu acho que os sócios fundadores, eles já foram, nós somos fundados principalmente por uma comunidade alemã, né? E eu acho que eles já foram bastante visionários, né? Porque eles criaram um clube com, por exemplo, com esse exterior que a gente tem, né? A gente tem 3 quilômetros de exterior para fazer com os cavalos, é algo dentro de São Paulo, né? Então é algo único, né? Já com espaços amplos, né? Depois, conforme o clube foi evoluindo, quando a gente fez mais cocheiras, nós fizemos cocheiras grandes, pavilhões que dão conforto para os cavalos. Há mais de 20 anos atrás, nós fizemos os piquetes. Hoje se fala muito nisso, né? No piquete, na importância do cavalo estar fora da cocheira. Tem mais de 20 anos que o Clube Hípico Santo Amaro tem piquetes aqui para os cavalos. Então eu acho que nesse ponto a gente sempre foi um clube mais preocupado com o cavalo do que preocupado com o social, né? A gente não tinha tanto esse tino, né? A gente é bem... tem um ditado aqui que diz assim, aqui o cavalo acontece, né? E também a possibilidade, pelo espaço que a gente tem, de ter todas as modalidades, né? A gente tem CCE aqui, né? Que nenhum clube, acho que no Brasil tem CCE, a gente só tem CCE no interior, né? Então aqui a gente tem CCE, que a gente tem adestramento, tem volteio, tem, enfim, já tivemos até prova de rédea aqui em Santo Amaro. Sério? Já tivemos provas de rédea. Nossa, não sabia dessa. Então a gente é isso, a gente é muito cavalo, né? Muito voltado pensando primeiro no cavalo. E é importante também a gente fazer esse link do cavalo com as pessoas, né? Porque no final das contas os cavalos eles continuam sendo cavalos sem a gente, mas conforme as coisas vão evoluindo, a gente quer passar mais tempo na hípica, né? E eu acho que vocês fizeram todo um plano diretor. Me conta um pouco disso, como é que foi a ideia de estruturar da maneira que vocês fizeram? Então, eu hoje estou, né, presidente do conselho, mas o conselho anterior, ele fez uma mudança de estatuto em 2021 que teve duas importantes mudanças, né? Uma, até depois eu respondo a tua pergunta, mas foi onde eles mudaram alguns regramentos para facilitar a participação das mulheres no conselho. Porque a gente sabe que na nossa sociedade, que ela vem, né, patriarcal, né? Se você pensar, foi na Constituição de 88 que as mulheres passaram a não ser mais... Efetivamente, antes você tinha que, para abrir uma conta em banco, você tinha que ter permissão até 88, do seu pai ou do seu marido, que foi agora. Né? Então, isso é recente. Então, por mais que a gente tenha vontade de mudar, a mentalidade continua. Então, hoje, quando você só podia assumir um cargo se você fosse titular. E titular, pelo usos e costumes, né? Você tinha um casal, geralmente fica em nome do marido. Então, essa regra foi mudada para que, enfim, os cônjuges em geral pudessem participar. Com isso, a gente aumentou de 1 ou 0 mulheres no conselho, hoje nós temos 4. Legal. Né? Então, isso foi muito importante. E esse conselho também, ele instituiu no estatuto a necessidade do conselho fazer um plano diretor para o clube, que é um plano estratégico. Né? Então, aí já foi no nosso mandato, foi custoso, porque nós latinos também temos muita dificuldade com planejamento, né? A gente não está na nossa essência, a gente faz as coisas na emoção, a gente é emocionado. Então, assim, foi muito custoso até para convencer os próprios conselheiros. Eu tive uma ajuda essencial do conselheiro Thales Andreassi, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. E aí, enfim, eu e ele, a gente pegou isso um pouco na unha e a gente conseguiu fazer um plano diretor que teve 2 conceitos. Quais eram as obras que o clube precisava. Porque, às vezes, se você vê um presidente, ele tem a sua ideia. Mas o clube, ele é uma instituição que ele é além daquela pessoa que está liderando, né? Então, então, o que aconteceu? Quando o Kiko reassume o clube em agosto de 2023, arruma a casa, resolve o problema financeiro, a gente se encontrou com o dinheiro, o que nós vamos fazer? Então, o plano diretor estava pronto. E a gente entendeu que era o momento de investir no social, né? Então a gente é muito cavalo, a gente falou, a gente precisa investir no social. E aí nós já tínhamos um plano diretor, a ideia é que a gente precisava reformar a piscina, precisava reformar os vestiários, precisava fazer uma nova academia, e aí a gente concentrou tudo isso no que vai ser o nosso clubhouse
que muitos nem conhecem, né? O clube é tão grande, tão cheio de recovecos e que as pessoas nem sabem que existe esse lugar que é assim maravilhoso. É mais um santuário que o clube tem que em setembro a gente vai inaugurar. Mas, Karina, para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, por que está falando de construção de piscina na Santa Amaro? Conta para mim o que isso chama para gente que está interessado em cavalo. Chama para a família, você sabe que esse é um problema. Uhum. A gente que gosta de cavalo, todo mundo sabe, né? Um cavalo mosquito basta. pica a gente só quer saber de cavalo. Exatamente. 24 horas por dia. Só que aí a gente tem, quando é mais jovem, namorado, namorada, mãe, pai, um irmão que não tem nada a ver. Depois quando a gente casa, o cônjuge, né, esposa, o marido, os filhos, você faz o quê? Ah, lá vai você para a hípica de novo, né? Então é isso, né? O clube tem que oferecer uma saída para a família, né? Do cavaleiro, e a gente também tentar ser um pouquinho menos quadrado e fazer alguma outra coisa. Sim, né? eu também acho. E o outro ponto que o plano diretor teve que você até já tinha me perguntado, é que a gente estipulou qual o número de sócios que nós queríamos. E aí, com isso a gente fez uma estratégia de uma ação para trazer o que eu chamei assim da família santamarense para o clube. Então que a gente fez alguns descontos especiais para quem? Para familiares de sócios, a gente quer que o familiar venha, para os alunos da escolinha, que não eram sócios, e para os alunos do tênis, que não eram sócios. E aí entraram mais de 50 sócios, foi histórico, nunca antes no clube, em 6, 7 meses entraram 50 sócios, o que vai gerando um círculo virtuoso, né? Porque aí vai entrando recurso e você vai conseguindo fazer. Avançamos muito no plano diretor, a gente achava que esse plano diretor, que era basicamente piscina, vestiário, e academia, spa, reformamos a pista inteira da escola, né? Nós temos uma das melhores pistas do Brasil hoje lá, é enorme. É gigante. É gigante. Fizemos outra pista agora lá, agora já vamos construir 35 cocheiras. A gente achou que isso ia demorar uns 4, 5 anos, a gente está conseguindo fazer em 1 ano e meio. É impressionante, né? Como quando você tem o passo a passo do que você quer fazer, o objetivo, as coisas você alcança muito mais rápido, porque é igual você falou, tipo, a gente não imaginava. Tá, mas já estava tudo pronto. Era só a alocação ali do recurso e da energia de cada um. E hoje eu li uma frase muito bonita do Charles Chaplin que diz assim, que quando você sonha, você faz o rascunho da sua vida. Né? Então quando você sonha, e aí quando você coloca o projeto, é como se a vida e as coisas vão realmente... Isso parece meio clichê, mas é assim mesmo que funciona. As coisas vão acontecendo, né? Não, eu tô aqui já perdida, porque você já respondeu várias coisas da minha pauta, eu tô procurando a próxima pergunta. Um pouco rápido, né? Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, pro clube em si, quando a gente fala dos novos sócios, o que é o lado positivo disso? Porque você falou, estipulamos aqui da nossa vontade o número de sócios que a gente queria. Mas e aí, na prática, para quem já está aqui, para quem gosta de vir nos eventos, por que isso é bom? Olha, é bom porque assim, nós tínhamos, quando a gente começou essa ação, nós tínhamos 380 sócios titulares e em torno de 700 em total, com o titular eu tenho a família. E o clube é muito grande, né? O clube é muito grande, então assim, a gente precisa ter massa crítica às vezes para conseguir fazer algumas coisas. Né? A gente não pode esquecer isso. Por outro lado, a gente não quer ter um clube, sei lá, como é o Paineiras, ou enfim, Pinheiros, que tem fila para você ir na piscina, que você não tem pista para montar. Então, por isso, a gente está fazendo isso de forma gradual. A gente, por exemplo, agora nós vamos fazer 35 cocheiras. Antes disso, a gente fez mais 2 pistas. Certo? Então, tem a progressão depois, talvez, de fazer mais cocheiras, contanto que a gente tenha mais espaço para montar, né? Tem no projeto para frente, a gente vai construir essas 35 cocheiras no hotel elíptico e a gente vai construir um outro picadeiro multiuso que pode ser melhor aproveitado tanto como elíptico. Então, assim, a gente vai fazendo justamente com raciocínio e com cabeça. A gente vai vendo o que vai cabendo dentro do clube. E hoje a gente pensa que 500 títulos, que vai dar aí em torno de 1.000 sócios como no máximo, é o que a gente quer comportar para que a gente tenha um clube com suficiente massa crítica para você poder ter o social, você poder ter o convívio dos familiares, mas um clube exclusivo, único, que se possa aproveitar essa maravilha aqui, dessa Mata Atlântica preservada que a gente tem. Então é esse o projeto, você não pode perder a mão. Né? Nós temos, você tem ideia, hoje nós temos 132 cavalos na fila de espera. Caramba! 132 cavalos na fila de espera.
Então a gente até brinca, né? Você vai fazer 35 cocheiras, não vai resolver. Resolve, porque você anda com a fila, você, enfim, você sente, tem a questão da mão de obra também, que a gente tem que treinar. Hoje é um problema, né? A gente não tem muito tratador hoje em dia, então, enfim, a gente tem um projeto do ano que vem, talvez ali na escolinha, além de ser escolinha, fazer uma academia de formação, né? De formação de tratador, de formação de ferrador, de formação de enfermeiro, assim, ter isso. E, de novo, né? Essa é a essência do Clube de Santa Amaro, né? Como ele é importante na base, na formação, na ajuda. Sempre a Federação Paulista, mesmo a CBH, sempre se ancorou muito aqui no clube, né? Pelo tamanho que a gente tem, a estrutura que a gente tem condição de fazer concursos grandes aqui, né? Com conforto para os cavalos e para os cavaleiros. Com certeza. Porque às vezes fica um pouco apertado, né? Então, ter isso aqui dentro de São Paulo é único, né? Não tem, é muito difícil. Você vai tendo que ir para o interior, que é bom também, que tem que se fomentar com certeza. Sou super a favor, mas claro que aqui dentro de São Paulo é mais confortável. Se a gente está falando que o São Paulo é o epicentro do hipismo no Brasil, a gente tem que estar muito mais que preparado, né, para receber todo o potencial que o nosso esporte tem aí para crescer. Porque eu vejo que nos últimos anos o hipismo tem crescido muito, o interesse das pessoas tem, assim, subido drasticamente, e eu acho que quando a gente coloca numa prova, por exemplo, uma premiação legal, ou a gente dá uma condição legal para o tratador comer, para o tratador ir no banheiro, tipo, ter essas coisas desde o básico, até tipo, eu vou lá na prova, eu vou montar, eu vou me divertir, o piso é bom, o obstáculo é bonito, é diferente do que eu tô acostumada, isso é muito positivo, né? E assim, como você falou, tudo vai melhorando, né? Assim, aos poucos a gente vai melhorando a estrutura também para os tratadores, o restaurante, os vestiários. Organizar um concurso não é fácil, né? Eu, antes de ser presidente do conselho, fui diretora de salto aqui 2 vezes, diretora da Vila Hípica. E só estando lá, passando, né, você colocando realmente o chapéu para você ver a dificuldade. As pessoas não imaginam como é difícil montar uma estrutura que funcione, né, que a engrenagem toda funcione. Os bastidores são impressionantes. E agora eu queria voltar um pouco no assunto que você falou das mulheres no conselho. Me conta, como que isso contribui para nós mulheres no esporte? Eu acho que isso é importante a gente falar. E o que você acha que mudou no conselho do clube depois que entrou a mulherada aí? Então, eu acho que a mulher, ela tem até pela sua própria... com a morte do Papa na semana passada, né, eu vi vários ditados dele, e ele disse que uma vez ele estava conversando com a Lagarde, né, que é a diretora do FMI, e a Lagarde tinha saído de uma reunião assim, complicadíssima, e tinha resolvido tudo, mas era uma coisa assim, uma coisa que era insolúvel, e ela saiu de lá com tudo resolvido. E o Papa disse assim, como é que você consegue? E aí a Lagarde diz assim, como é que você faz? E ela fez assim, eu faço como as mamães fazem. As mães dão conta de tudo. E não tem, né? Tem um bebê lá, se você não dá conta daquilo, o bebê morre, né? Então, eu acho que esse instinto feminino do cuidar, de conseguir lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, é o que deu um toque para esse conselho. Porque, realmente, assim, eu tenho muito orgulho desse conselho, dos meus conselheiros. O que a gente conseguiu Normalmente, em clube, né, tem essa coisa que o conselho é contra a diretoria. Não, a gente conseguiu... através da conversa, através do diálogo, convencer a diretoria, juntar esforços, trabalhamos juntos, e foi por isso que a gente conseguiu tudo isso que a gente está conseguindo em tão pouco tempo, né? Porque ideias, cada um tem uma ideia. Se tivesse briga, já não ia andar tão rápido assim. Não, exatamente. Então, e assim, quando a gente perde, né, a democracia, até mesmo outro dia, Carmen Lúcia, né, sempre citando mulheres, disse uma frase muito boa, ela disse assim, a democracia não se faz por quem ganha, a democracia é feita por quem perde. Porque quem perde aceita a derrota. Né? Quando não tem democracia, quem perde não aceita a derrota e tenta forçar a sua vontade. Então, a democracia é feita pela aceitação de quem perde. Bom, então, ganhou essa outra vertente, essa outra opinião, vamos querer que dê certo, né? Não vamos querer boicotar. Então, acho que nesse ponto as mulheres no Conselho deram esse toque, né? Esse toque de procurar o diálogo, de procurar o entendimento e você acaba ajustando, né? A mulher também na família é aquela que acaba ajustando, né? Os filhos discutem, o marido, e a mulher tem essa capacidade. Então, acho que isso foi
foi muito importante. E juntando, né, essa parte feminina com o lado masculino, que tem aquela energia mais de ação, né, com o detalhe, com o cuidado feminino, deu crush, Deu um match deu ali um match importante. incrível, né? E me conta então, você, muitos anos Amazonas, sabemos que você mesma já tem uma coleção de títulos, mas eu queria que você fizesse meio que um hall da fama aqui do Clube Hípico de Santa Amaro, das grandes Amazonas que passaram por aqui. E eu acho importante a gente falar delas também, porque hoje a gente vê as mulheres, não sei como era antes, você vai me contar, a gente vê que tem mais mulheres até um certo nível. A gente não vê mais uma mulher pulando um grande prêmio, tipo, vê menos. Dá pra contar no dedo quantas são, a minha torcida é sempre delas, mas eu queria ver mais e eu queria saber mais dessas Amazonas que passaram por aqui antes e com certeza trilharam um caminho pra gente, né, pra criar as oportunidades que a gente tem hoje. Olha, eu vou citar, você até me perguntou de Amazonas Olímpicas e Pan-Americanas, né? A gente teve a Lúcia Faria, que não foi sócia do clube, mas era do Rio de Janeiro, que foi olímpica e, sim, acho que foi a primeira mulher que se sobressaiu. E depois a gente tem a Rita Bezerra, aí vindo aqui para Santa Amaro, né? A gente teve a Cláudia Itajaí, Camarão, a gente teve a Beth Assaf, primeira amazona a ser campeã brasileira super top. E ela nos anos 80, durante 5, 6 anos, ganhou todos os concursos do Brasil. Era um problema, né? Realmente os homens ficaram bastante intrigados com isso, porque não é que ela ganhou um campeonato, né? Ela ganhava todos os campeonatos, um atrás do outro. Depois a gente tem várias, a gente tem a Luciana Diniz, né? A Luciana Diniz, ela competiu comigo na categoria júnior, era eu, a Luciana e a Beth Rocha Azevedo. Caramba. A gente tinha 3 éguas, uma égua cada uma, e a gente ia lá, né? Competia, né? E a Amazona, que a Luciana Diniz se tornou. Com certeza. Outra Amazona Olímpica aqui de Santa Amaro, a Camila Benedito. Olímpica, Amazona sensacional, hoje mora na Europa, super vitoriosa. Enfim, nomes é um pouco difícil. A gente tem a Lúcia Santa Cruz, que também montou aqui no Clube de Santa Amaro, Amazona Olímpica. Então, realmente, é um pouco estranho, porque lá atrás nós tivemos Amazonas muito consistentes, que ganharam por muito tempo, e hoje nós temos excelentes Amazonas, a Andréa Muniz, a Mari, a Stephanie Macieira, a Camila Messias, mas que talvez não estejam tão no pódio o tempo inteiro como essas outras Amazonas. Eu acho que também, hoje em dia, a demanda para a mulher é surreal. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, tem que fazer um monte de coisa. Não sei se acaba sobrando tanto espaço para o cavalo quanto a gente gostaria. Eu posso falar pessoalmente, eu não tenho tanto tempo de montar quanto eu gostaria. Mas eu acho que assim, todas essas Amazonas que eu citei, elas acabaram se profissionalizando, sim. né? Não tinha não citei, acho que nenhuma Amazona amadora. Sim. Então, assim, a partir do momento que você se profissionaliza, você dedica tempo. Então, não sei se eu acho que é essa questão. Eu acho que é o apoio mesmo, né? Você veja, assim, para olhar para as mais próximas que eu me lembro, a Beth Assaf teve o apoio do Pedro Valente, pai da Joana, que estava ali, enfim, que comprava os cavalos, enfim, que foi um sponsor. A Cláudia Itajaí, no começo tinha o pai dela, depois o marido dela sempre era uma pessoa que sempre conversava com as pessoas, conseguia cavalos. A Luciana Diniz, ela foi, né, com o background da família dela para a Europa, ela casou com um alemão, ela fez ela conseguiu fazer a sua base, né? Tem também muitos sponsors. A Camila Benedito tinha o São Paulo Bismarck, que também fornecia cavalos. Então, acho que é isso. Eu tenho certeza que todas essas Amazonas de hoje, se tiverem apoio, tiverem cavalo, porque hoje mudou muito, né? Você me pergunta o que mudou antes, o cavaleiro era talvez mais do que o cavalo. Hoje pode ser o melhor cavaleiro, a melhor Amazona do mundo, se você não tiver um cavalo bom, de qualidade. Sim. E não é um só, né? Hoje tem muito mais concurso. Sim. Antes você tinha um concurso a cada mês e olha lá, hoje você tem 2, 3 concursos, então você precisa ter uma tropa de cavalos. O custo de manter os cavalos mudou também, hoje é muito mais caro do que era antigamente. Então, eu acho que falta isso, falta patrocínio, né? E aí a gente põe de novo, né? O esporte cresceu, o esporte tem uma quantidade maior de pessoas praticando, mas a gente ainda não tem um plano estratégico. E aí vamos lá, dirigentes aí nacionais, para termos patrocínio, né? E para que uma pessoa
pense em comprar um cavalo e diga assim, poxa, aqui eu tenho um divertimento, tudo, mas eu tenho um retorno, né? Um retorno com premiação, um retorno para a pessoa ter um incentivo de comprar um cavalo para o profissional. Sim, exato. Né? Antigamente a gente tinha muito mais sponsor. Meu pai, a minha família, eu sou uma pessoa que eu tenho muita sorte, né? Além dos meus resultados, a família do meu pai tinha cavalos com o Justo Albarracín, teve cavalos com a Bete Assaf, teve cavalos com o Luiz Felipe Azevedo e a gente participou de 2 Olimpíadas, 2 Mundiais, 6 Pan-Americanos. E eu tive a oportunidade de estar junto, né, lá dentro do bastidor desse alto nível do mundo e isso faz muita diferença. Mas você vê, meu pai era um patrocinador, ele comprou um cavalo, deu para a Bete Assaf montar, ele comprou um cavalo, deu para o Luiz Felipe Azevedo montar, Felipe saltou Roma com esse cavalo, e depois o Justo Albarracín veio aqui, ganhou os 3 torneios internacionais que tinha na época, você fazia o circuito, né? Era São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que era o CSW para você saltar a final da Copa do Mundo. Bancou para ir saltar a final da Copa do Mundo. Então, assim, se a gente não tiver isso, é muito difícil, né? Sim. Você tem que ter um recurso financeiro muito grande, aí você tem que se dividir, você tem que dar aula, você tem que... E sempre estar se atualizando, né? Porque, como você falou, se os grandes cavaleiros da Europa mudaram a montada ao longo dos anos, a gente tem que acompanhar e a gente tem que aprender, né? Eu acho que... Hoje em dia é muito mais fácil, né, gente? Hoje, se vocês imaginam que hoje a gente vê o vídeo... Hoje tem poder equestre para vocês assistirem, ouvirem e tudo mais. Antes não tinha, e aí? Mas como? Eu quando montava em São Vicente, eu estava me lembrando, o contato que eu tinha, nunca tinha vindo na Hípica Santa Amaro nem na Hípica Paulista, e isso até uns 11, 12 anos. O contato que eu tinha era a revista Hipos, que eu esperava todo mês na banca que chegasse a revista Hipos, aí eu olhava aquilo, olhava os cavaleiros das Amazonas. Então, assim, hoje, você se inteirar, você aprender, e uma coisa muito importante, o hipismo entra pelos olhos, pode ter certeza. Se você acha que uma pessoa não monta bem, não olha. E, sinceramente, se você acha que a pessoa monta bem, olhe o tempo inteiro, observa. Vale muito a pena, você vai aprender muito, vai melhorar muito. Karina, para começar o nosso bloco final de perguntas, eu acho que eu queria saber qual que é o seu maior orgulho no hipismo. Meu maior orgulho no hipismo é ter, quando eu fui diretora de salto da Federação Paulista de Hipismo, ter inventado o julgamento técnico. Acho que foi um legado importante até hoje, né? Porque é difícil as coisas durarem, né? Então acho que, claro, eles foram adaptando, né? Mas como tudo, mas acho que a ideia foi muito importante. Era um momento, quando eu fui diretora de salto, que as escolas elas estavam completamente alienadas do que era o salto, né? Era como se fossem 2 esportes diferentes. E foi a forma que a gente encontrou, tanto de ensinar aquelas pessoas como era a forma que elas deveriam saltar, como de fazer esse link. E a gente conseguiu. Naquela época a gente não tinha mirim. Tinha 1, 2 mirins, era um problema. Olha hoje como é que estão as categorias juvenis. Então o meu maior orgulho não é esportivo, é esse legado aí que eu ajudei junto com outras pessoas aqui. Legal. E qual conselho você daria para as jovens amazonas que estão aí pensando... Que, assim, acho que todo mundo já teve aquela ideia de devia eu parar de montar? Sim, não, Karina tá aí muitos anos no esporte para poder falar pra gente se ela já pensou isso ou não. Então, que conselho você daria pra gente? Olha, eu dou primeiro um conselho para todos os jovens, sejam amazonas ou cavaleiros. Saiam do mundo virtual, venham para o mundo real. E o cavalo te dá essa oportunidade. E quando eu digo mundo virtual, não estou dizendo só de ficar em celular, em Instagram. Saiam da área VIP, saiam de você chegar numa hípica como Santa Amaro e você não vai nem na cocheira do seu cavalo. Você pega a sua botinha, vai lá e monta, o tratador traz aqui no paddock e você monta. Essa vai ser a diferença de você ser uma pessoa do cavalo e um grande cavaleiro ou amazona, ou de você ser mediano. Né? É mais tempo de cocheira, menos tempo de bar, menos tempo de varanda. Assista às provas de perto do paddock, olhe, observe. Se você tem alguém que você admira, observe como ele trabalha seu cavalo, observe a forma como ele consegue se equilibrar emocionalmente para entrar dentro da pista. Né? Hoje a gente vive um mundo da desatenção, da rapidez, e tem um ditado na Argentina, que tem é um dos livros mais famosos da Argentina, de Martín Fierro, que diz assim: ele animal jaguariço, né, filho de égua,
tiene mucha conciencia y mucho sentido. Lo cautiva la paciencia. A gente não tem paciência hoje em dia, a gente escuta áudios na velocidade número 2, isso não funciona com o cavalo. Então, mais cocheira, você tem que saber fazer o seu cavalo melhor do que o seu tratador faz, você tem que pelo menos saber auxiliar seu cavalo no primeiro socorro sem ficar com a muleta do seu veterinário, né? Então esse é o conselho que eu dou. E para as Amazonas em especial, que vocês procurem ter autonomia, né? A gente ainda tem nesse ranço que vem dessa sociedade patriarcal e machista, que a mulher ela depende, ela é mais fraca. Não, você tem que criar a sua autonomia. Como é que você cria a sua autonomia? Você tem uma aula, você vai aprender uma coisa, você tem que aprender a assimilar aquilo. Você não tem que ficar usando o seu professor de muleta. Eu vejo as pessoas que têm aula com grandes professores de adestramento, estão lá na aula, fazem tudo, ceder a perna. Aí eu vejo depois elas estão aqui dando volta igual fosse uma pessoa de escolinha. Você tem que aprender para você, né? Eu vejo professores, eles não são professores, eles são radialistas, né? Vai, puxa, põe a perna, monta. Isso na minha época chamava-se ajuda externa, não podia, você era eliminado. Então você tem que criar a sua independência, né? Você tem que se autoafirmar e trabalhar muito em cima disso, de você saber que você pode, saber que você é capaz, encontrar a sua maneira, o seu estilo, né? Junta os aprendizados, encontra a sua maneira, não fique dependente de ninguém, nem dos seus pais, nem do seu professor, nem do seu namorado, namorada. Você tem que, a gente veio para esse mundo sozinho, vamos embora sozinho, você tem que criar essa força aí dentro de você. Cada um encontra um jeito, né? Mas cria essa força. É isso aí. E por último, eu queria saber qual é a sua memória no esporte que você mais guarda no seu coração. Então, como eu te disse, né, eu tenho uma pessoa de sorte, né? Eu já pude ter oportunidade de viver momentos maravilhosos, né? Mas como eu te falei, né, eu montava em Santos e eu não tinha contato nenhum com o hipismo. E uma vez eu perturbei meu pai, me perturbei tanto que eu queria vir aqui vi um concurso que tinha em Santa Maria. Eu nunca tinha vindo aqui. E acho que era um safra. E aí meu pai saiu atrasado do escritório, a gente chegou aqui perdido, era na entrega de prêmio. Eu me lembro bem aqui na pista de areia. E aí a premiação era Bete Assaf com Primeira Água, Alfinete com a Noa Noa, João Carlos Gonçalves com Donatello, Cláudio Itajaí com Marsol, Caio Sérgio de Carvalho com MC O Virtuoso e Jorge Carneiro com Bernard. Aquilo me impactou de uma tal forma, aquela beleza, aquilo tudo, e eu falei assim, é isso que eu quero. E aí eu fui. Eu era uma pessoa que não tinha contato nenhum com o mundo hípico de primeiro nível, mas eu fui procurando, eu comecei a vir nas provas, eu ficava no paddock, eu olhava, eu prestava atenção. Aí eu tive a sorte de ter aula com o Dante Malfatti, que é tio do Gabriel Malfatti, que era uma pessoa que tinha trabalhado com alfinete. De novo, sorte, né? Mas a sorte a gente faz, né? A gente sonha com ela. Aí eu falei com meu pai, eu quero montar com a Bete Assaf. Meu pai foi lá, me ajudou, me apresentou, eu era tímida. Já fiz uma clínica com ela, comecei a montar com ela, enfim. Depois eu tive a oportunidade de montar com o Luiz Felipe Azevedo e, por último, com o Justo Abaracim, que a gente é até hoje. Então, eu acho que é isso. Valorize o talento, valorize a excelência e procure a sua maestria, né? Você precisa de horas e horas de dedicação. Se você é jovem, mais um conselho: monte todo cavalo que aparecer na sua frente, com segurança, evidentemente, mas passe horas e horas e horas com o cavalo, seja na cocheira, seja montado, e que você vai conseguir excelentes resultados. E fora que você vai aprender com eles coisas que a vida depois vai te confrontar e você já vai ter aprendido com os cavalos. Legal. Obrigada, então, Karina, por conversar com a gente. Imagina, obrigada. Você acha que eu falei demais? Não, tá ótimo, maravilhoso. E para quem quiser saber mais como se torna sócio do clube ou conhecer mais do clube, como é que faz? Olha, vocês podem acessar o site, lá vocês vão ter o telefone da Nayara, que é a minha secretária aqui do conselho, que está cuidando dessa parte de cuidado só das pessoas que têm interesse, e aí ela vai dar todas as indicações. Vocês podem vir visitar o clube quando vocês quiserem. A gente tem aqui a pessoa também responsável, que o clube é grande, senão você se perde para conhecer. E
se vocês estão pensando em vir para São Paulo ou se fazerem sócios de um clube, eu recomendo que vocês conheçam a gente, vale a pena. É um clube único. Obrigada, Karina. Obrigada a você.